eu falei que a gente ia escalar. Vamos escalar esse time junto hoje. Vamos falar a sequência aí dos jogadores. Tirando o Alisson, que é basicamente todos os jogos do ano ele foi titular, né? Mas vamos falar a sequência de cada um e aí a gente Tem alguém escala. suspenso? Desculpa, eu não tô lembrando. Tem alguém suspenso para esse jogo? Não. Tem pendurados, mas já quem tava suspenso já cumpriu o jogo passado, né? Agora só tem os pendurados, ninguém tomou cartão para o clássico, então não temos os suspensos. Vamos escalar então o time junto e eu quero também a opinião do chat aí acompanhando com a gente. Obviamente no gol vai o Rafael, né? A sequência do Rafael é de 16 jogos como titular consecutivos, mas goleiro é goleiro. Acho que ninguém quer ir com o Jandrei, com todo respeito E o ao Jandrei, Rafael né? desmaiando lá em Lima, gente. Meu Deus do céu. Que susto. Não dá, né? Então, né? Se fosse um sintético, ele não acordava, mas isso é outro detalhe. Vamos lá. Foi no natural. Boa tarde pro Fábio Moraes, que chegou agora na live. Galera, vamos deixando o like aí também, que tá chegando por agora. Vamos ver então. O jogo passado jogaram Enzo e Cedric, além do Ferrarese, né? Mas de laterais de ofício. O Enzo não jogou contra o Fortaleza e foi reserva contra o Náutico. Então dá pro Enzo jogar, né? O Enzo acho que não tem problema com sintético, não. Acho que dá pro Enzo jogar. O que vocês acham? O Enzo marcou bem o Estevam todas as vezes que jogou, né? Foram as duas no Allianz, né? O Enzo é muito mais marcador do que o Wendel. Sabe qual vai ser a nossa dificuldade de escalar? É que alguns jogadores que poderiam ajudar no sintético, que já se deram bem no sintético, não estão em boas condições, ou clínicas ou físicas. Isso que, por exemplo, na outra lateral, deveria jogar o Igor Vinícius, que no sintético foi bem todas as vezes que jogou. Mas lá, tá com lombalgia, não sei o que lá, não joga, entendeu? E o trauma em relação aos jogadores do São Paulo, né, Éder? Não é apenas dos veteranos, os que não querem jogar, o Lucas, o Oscar, o Caleri que se arrebentou no Newton Santos. O São Paulo já teve no sintético o Ferrarese com ruptura de cruzado, o Galopo com ruptura de cruzado, o Wellington com ruptura do tornozelo, tudo jovem no gramado sintético. Então não é simples o poupar, porque você tem que colocar outros jogadores. Né? Na lateral esquerda, se fosse só pensar marcação, Estevão, Enzo, com certeza. O Renan, do outro lado, você acha que o Ferrarese vem numa sequência aí de 2 jogos, ele foi poupado contra o Náutico, e o Cedric ele jogou o último, mas não jogou contra o Fortaleza, então não tá numa sequência tão grande também. Você acha que tem que fazer essa dupla que o Zubeldia tem utilizado aí em jogos, talvez jogos mais duros, né, ou jogos fora de casa, principalmente com o Ferrarese na lateral direita e o Cedric ali na ponta, ou você já entraria no clássico com o Lucas Ferreira e só o Ferrarese na direita? Eu ia até me antecipar com relação a isso, que a minha escalação seria muito parecida com o que foi no último jogo, né? E não só na Libertadores, o Zubeldia tem usado essa dobradinha ali pela direita, em jogos contra o Botafogo, contra o Atlético, se eu não me engano, também foi assim. Portanto, é um esquema que eu penso, né, que na cabeça do Zubeldia vamos segurar a pressão inicial do adversário, e o São Paulo muitas vezes consegue fazer isso com a posse da bola. Nesse jogo, especialmente, não conseguiu, mas também não sofreu lá aquela pressão, aquele abafo, foi mais em bola parada, escanteios e tal, mas não foi assim um amasso do Alianza, mas o São Paulo não conseguiu o que vinha conseguindo em outros jogos fora de casa, a posse de bola, né, manter a posse de bola, só a partir do momento do gol, que nem foi um gol de criação, foi um gol de chutão do Juan, disputa do André, o cabeceio do menino Matheus e a finalização do André depois. Portanto, eu iria mais ou menos do que foi esse time. E numa conversa interna ali, ver questões físicas. Alguém que falasse assim, o Alisson, por exemplo, como você bem citou, não consigo, estou no meu limite. Recolhe o Alisson, vai o Bobadilha. Seria assim, mudanças muito pontuais por questões físicas. Do contrário, Arnaldo, infelizmente a grama sintética ela não nos dá o risco somente para os mais velhos. Para os jovens também, infelizmente é uma coisa que a gente vai ter que ir para esse choque rei correndo os riscos físicos que a grama sintética vai propor e, logicamente, a adaptação que o Palmeiras tem muito maior em gramado sintético, falando do jogo jogado.
Essa dupla com o Cedric eu acho que também tem funcionado bastante para segurar. E eu acho que o Zubeldia foi perfeito no jogo contra o Aliança, colocando o Cedric e depois colocando o Lucas Ferreira. E a explicação dele na coletiva foi muito boa, né? Falando que o Aliança jogava por ali e fazia essa dupla, ele queria ocupar esses espaços com o Cedric e o Ferrarese, e depois ele muda. Eu acho que para esse jogo, o Arnaldo, até te perguntar, você acha que é uma boa o Arboleda voltar? O Alan e o Juan estão em sequência de 3 jogos aí. O Arboleda joga no sintético contra o Palmeiras? Pois é, eu estava recuperando enquanto vocês conversavam a escalação. Eu acho que a escalação talvez esteja mais para o primeiro choque rei do ano do que para o segundo, né? O segundo era com o Lucas Oscar de segundo volante no jogo do Vitor Roque do pênalti simulado. O primeiro, que me chama muito a atenção, Éder, porque o Zubeldia, depois daquele desastre de Brasília, mesmo muito pressionado, ele não mudou a decisão de não colocar o Lucas e o Oscar de início. E chamou o Zubeldia de covarde. Hein? Então, assim, ele, com o risco e com o pedido dos 2 jogadores, não colocou os 2 jogadores, mesmo a pressão para ganhar do Palmeiras ou para não perder do Palmeiras era maior do que agora, do brasileiro. Maior. E aí, a escalação foi num 3-4-3, né? Por isso a gente está falando, Arboleda jogaram nesse jogo de zagueiros. O Juan, o Arboleda e o Alan Franco, né? Não jogaram nem Sabino, nem Ferrarese. Então, foi Juan, Arboleda na sobra, Alan Franco. Mas aí não... O Cedric entrou depois, foi Igor Vinícius, lembrava do Igor Vinícius. Igor Vinícius e Enzo. Alisson, Pablo, que estava inteiro ainda. E os 3 da frente, os 3 centroavantes, aspas, né? Luciano, Caleri e André. O que ele ganhou de lá para cá? Ele ganhou os meninos. E ganhou o Marcos Antônio, né? Parece que foi o ano passado isso aí, né? Então ele ganhou Ferreirão, Matheus, Ferreirinha de volta, Marcos Antônio. Então eu acho que a questão da zaga, o Arboleda, pelo histórico de partidas no sintético, embora essa é a dificuldade. Qual foi a última partida do Arboleda? Newton Santos, Botafogo. Certo? O que aconteceu depois daquele jogo? O cara ficou um mês sem jogar. Sabe o que aconteceu depois do Allianz nesse jogo aí? Não saiu ninguém machucado, aspas. O Juan ficou 4 partidas sem jogar. Ele não saiu do jogo, mas não aguentou. E o Alisson não aguentava pisar no chão, vocês lembram? No tornozelo. Essa é uma dificuldade. Na zaga, Éder, eu colocaria o Sabino numa das posições e identificaria quem tem mais risco para completar o trio. Eu não abriria nunca a mão do trio, né? Eu acho que o Sabino poderia jogar. Ele vem jogando de vez em quando, vem jogando bem quando tem entrado. E acho que é o da zaga o mais descansado. E é um jogador muito físico, né? E como o Renan falou, o jogo é confronto físico com o Palmeiras. Então na zaga eu faria o inverso. Sabino ok, e completaria com quem está mais inteiro para enfrentar o Palmeiras. Eu não abriria a mão, Éder. Eu não abriria a mão do Alan. Eu não abriria a mão do Alan porque o cara que joga do lado dele joga bem. E eu vejo, principalmente no sistema defensivo, a avaliação individual sempre é em cima do seu companheiro do lado, né? E todo mundo que tem jogado do lado do Alan tem jogado bem, porque ele é muito bom. Ele é muito inteligente, faz coberturas de uma forma incrível, mesmo não sendo dos mais rápidos, os caras não conseguem passar por ele na velocidade. Portanto, eu não abriria a mão desse jogador. O Arnaldo fala uma coisa que é muito importante, o gramado sintético é um piso muito duro. Então, jogadores ali que têm cirurgia de joelho e tornozelo, o Alisson, o Arboleda, né, esses jogadores sofrem mais, mesmo no pós-jogo, né, porque é muito tempo correndo, você corre por volta de 12 quilômetros num jogo, nesse piso, mudando de direção, com alta velocidade, alta intensidade, depois as articulações ficam, principalmente desses jogadores, ficam doendo muito, né? Então era mais nesse sentido que seria a conversa. O Enzo, com certeza, porque é um jogo fora de casa,
se vai estar ali do lado. Tem um menino agora que está jogando no Palmeiras, o Alan, e é um menino muito rápido, muito bom, tem uma boa recomposição também e faz uma dobradinha ali com o Estevão daquele lado, então eu não abriria a mão do Enzo também, e juntamente com o Alan, que fecham aquele lado esquerdo pela defesa, não abriria a mão desses jogadores, né? Então vamos formar, pelo que o Renan tá falando, vocês vão colocar o Rafael, né? Então tá bom, vamos lá, vamos rezar por ele mais um pouco. Porque a vela desse ano é Rafael, vela Rafael, abemos papa. Aí poderia colocar então Juan, Alan na sobra e Sabino, por exemplo, certo? O Juan podendo fazer o que ele já fez outras vezes. Eu tenho um pouco de receio do Sabino, viu? Eu achei ele um pouco fora de tempo aí nos últimos jogos. Cara, eu gostei do Sabino, né? Cara, das coisas que ele entrou, cara. Gostei dele. Enfim. Eu também gosto, eu confio. Sim. Mas daí o Alan na sobra, né? Enfim. E aí o Juan que não faz o que o Ferrarese faz, mas já fez o que o Ferrarese faz, que é, por vezes, abrir como lateral na linha de 4, né? E é um cara que tem velocidade e é muito bom na bola aérea, uma coisa que São Paulo tem sofrido. Então, isso foi treinado. Isso foi treinado lá na pré-temporada, Arnaldo, e naquela época o Zubeldia estava se decidindo quem seria o lateral direito do elenco. É verdade. Entre o Ferrarese e o Juan. Então cada hora jogava um nos treinos pela lateral, e aí nos testes que ele fez ele achou o Ferrarese melhor, e aí o Ferrarese ganhou esse espaço como lateral direito. Então isso foi testado e treinado, e o Zubeldia tem uma preferência pelo Ferrarese. Não que o Juan não possa ser utilizado, pode, a gente já viu, ele já fez, e ele treinou dessa maneira, mas a preferência do Zubeldia, pelo que a gente já viu desde o treinamento, vai ser sempre o Ferrarese. Na cabeça, desgraça agora. Bruno Formiga, Diga. O Everton ou o Rafael? O Everton, Rafael, boa disputa, viu? Também no momento mais equilibrado. Não vai influenciar a casa do cacete, meu amigo. Temos um O choco. produtor ali, São Paulino, tá... Rafael tá bem. Everton. Rafael. Rafael tá bem mesmo. Tá. É Dito momento isso, é o ou Everton. Quem você escala pra esse jogo? Isso, pra amanhã. Esse jogo. Desculpa. Quem você escala pra amanhã? Mauro Moza. Esse cara tá louco com o Mauro Moza agora. Ai, meu Deus. Pra amanhã? Everton. O Everton está escolhido. Jair ou Ferrarese? Hoje, cara, o Giai é uma das boas histórias dessa temporada pros amiguinhos que acham que o jogador não serve, que tem que mandar todo mundo embora. Chega, tem que dar resposta no dia seguinte. Não sei o que lá. Tá jogando muita bola, se achou, né, como esse terceiro zagueiro pela direita. Giai. Giai. E aí, Morfi? Cara, eu acho que o Giai tá muito bem, mas eu acho que o Ferrarese tá jogando bem há mais tempo. Eu acho que na prática eles meio que executam a mesma função, né? Sim. Porque o Giai fica de terceiro zagueiro, o Ferrarese... É que o Ferrarese em alguns momentos ele joga de lateral mesmo, né? Indo embora. Eu vou de Ferrarese. E eu acho que inclusive tá vivendo um belo ano. Eu acho que é o melhor momento do Ferrarese, até pela sequência maior, né? Acho que pelo número de jogos que ele tem nessa temporada. Eu acho que o Giai, sim, é uma boa volta por cima, de alguma forma, assim. Ou um bom recado, enfim, de que não necessariamente vai chegar e sair jogando no dia seguinte, como foi o Enzo Dias, por exemplo, no São Paulo. Eu vou te Ferrarese aqui, acho que pela continuidade do início da temporada já, vi com mais jogos. Hugo Gomes ou Arboleda, Morfi? Bela disputa também, viu? Alto nível, mas eu acho que o Gustavo Gomes retomou um lugar que sempre foi dele desde quando ele desembarcou aqui no Brasil, né? E eu acho que se a gente olhar os últimos, sei lá, 6 anos, 7 anos, quanto tempo ele tá aqui? Já tem desde 2000 Isso aí, 2019 a gente tava fazendo brasileiro, ele já tava. Então pode botar 6, 7, 8 anos aí, ele é constantemente o melhor zagueiro. Acho que quem disputou, sempre entra alguém na disputa e sai, né? Já foi, sei lá, o Jeromel, aí já brigou o Rodrigo Caio, aí já brigou não sei mais quem, o próprio Arboleda. Vai dizer que o Kahneman não, mas sim. Um recordista de cartão amarelo, que eu não tenho um jogo do Kahneman que eu vi que ele não tomou cartão. Não, ainda vou botar o Kahneman nessa briga aí, é loucura, tá? É que toca no teu coração, mas não dá pra botar ele nessa briga. Não, é que toca no meu coração. Teve uma temporada que o Jeromel foi muito bem e na seguinte o Kahneman foi o cara. É que vocês não reconhecem. Não, sempre vou achar que o Jeromel levou ele pelo braço. É mentira. Dito isso, o Hugo Gomes. Hugo Gomes, você vai com o Hugo Gomes ou o Hugo Gomes. Então, nesses 6, 7 anos que ambos estão no Brasil, o Gomes com sobra.
Só que 2025, acho que o Arboleda é mais. E aí, doutor? Não vou no Gol. Eu acho que o Arboleda é mais, mas eu vou no Gol Gomes. Não, é que eu acho que momento é melhor do Arboleda. E os dois O falando Gomes tá- pra TNT, quem Tu acha? traduziria? Quem traduziria? No rolê, então, Arboleda. Mauro Moza. Mano, não, pra tomar uma no boteco, Arboleda. Ah, Esse sem é dúvida. doidão. Esse é maluco. Não, o Gol Gomes ele pode ser um falso brabo. Como é isso? Eu acho que ele deve ser um cara de resenha também, legal. Sim, eu acho que sim. Só tem cara de nada. Não, ele é maneiro. Murilo ou Alan Franco? Até aqui tava tendo. Apesar do Alan Franco, somente com o Zubeldia, eu acho que ele é o melhor zagueiro de São Paulo com o Zubeldia, se pá. Mas o Murilo é zagueiro que já pegou seleção e tal. Mas será que ele tá nesse momento, o Murilo? Mas aí... É que ele também não caiu tanto, né? O Alan Franco vive o melhor momento dele, eu não tenho nem dúvida. Não, também. Eu acho que até deu uma caidinha do que já foi no ano. É, Murilo. Murilo? Murilo. Piquerez ou Enzo Dias? Formigola. Pô, eu acho uma bela disputa, velho. Eu acho o Enzo... Hã? Não acha, não? Pô, eu acho que o Enzo chegando, eu acho que o Enzo talvez se apoie melhor. Talvez o Piquerez seja mais equilibrado. E aí, pra ser justo, quando eu... que assim, se fosse pra eu contratar pro meu time, eu contrataria o Enzo Dias. Mas pra ser coerente com o que a gente tá falando aqui, somando o momento, com consistência, Piquerez. Assim, o Enzo Dias talvez tenha sido a melhor jogada de mercado, uma das melhores do Brasil Eu também. nos últimos tempos, porque foi um jogador... Inclusive que veio, acho que pra ser reserva, né? Não, ia ser... Que era o Wendel pra ser titular. Só que o Wendel vinha depois, né? E não sei se Isso. foi até com um rolo de jogador pra lá, pra cá, não gastou muita grana. E assim, e o Enzo é aquele jogador, cara, é o jogador soldado. Você dá a missão, ele vai cumprir, não vai te dar nem mais nem menos, cara. É um jogador que vai lá, regular, tal, o que é bom, mas o Piquerez acho que é mais, inclusive ofensivamente é mais talentoso. Até pelo sistema do Palmeiras, o Piquerez às vezes até joga como um terceiro zagueiro, mas o Piquerez quando avança também tem o Piquerez é estranho ainda estar no Brasil, acho que é um jogador que ainda tem mercado para jogar em Europa. Então é Piquerez sua escolha. Piquerez. Piquerez. Vamos começar o meio com Emiliano Martinez ou com Alisson? Cara, eu tô gostando muito do Emiliano Martinez, acho que é um cara que desde que chegou tem mostrado valor, mas o Alisson acho que ele tá... Cara, o time do Palmeiras, e a gente tem algumas novidades, acho que está entrando no ar aqui já corretamente para vocês, quanto a o time que vai, né, aí pro jogo, e a gente tem informações para passar. Primeiro sobre o Oscar, o São Paulo divulgou há pouco o boletim de treino do dia oficial desse sabadão. Oscar vai para o jogo, está relacionado, portanto, o Oscar para essa partida e estará à disposição aí do técnico Luiz Francisco Zubeldia para este jogo, mas pelo que a gente tem aqui de apuração, ele deve iniciar no banco e jogar ali 15, 20 minutos apenas o Oscar, 30 minutos no máximo deve jogar. O Oscar deve entrar na segunda etapa, melhor dizendo, né? De forma resumida, deve entrar na segunda etapa o Oscar no clássico Choque Rei. Então, não é um cara que deve começar aí em campo pelo São Paulo, mas é um jogador que vai ser importante aí caso entre na segunda etapa, consiga, né, fazer esse auxílio. Já é um nome muito importante para a temporada como um todo. E aí a gente tem a informação divulgada pelo Hernan, que aí já é a informação mais pertinente, né? Lucas Moura, preservado, está fora do clássico diante da equipe do Palmeiras. Então, o Lucas não irá para a Arena Barueri amanhã, está fora deste jogo por uma questão física, preservação física. Então, São Paulo entendeu naquele momento, né? Hoje, enfim, na parte da manhã, que não era viável o Lucas ir para este jogo diante do Palmeiras por entender que corre um risco físico. Ele acabou de voltar de lesão, né? Então o Lucas Moura está de fora dessa partida. É a informação mais urgente para passar para vocês, né? Lucas Moura de fora do clássico Choque Rei diante da equipe do Palmeiras. Então o Lucas de fora e o Oscar, que enfim, deve começar no banco de reservas. O time deve ser muito parecido com o time que venceu
o Alianza Lima pela Copa Libertadores, né? Então com Rafael no gol, Ferrarese pela direita, a zaga com Arboleda e Alan Franco, na esquerda Enzo Dias. Meio de campo do São Paulo deve ter Alisson, Marcos Antônio, Alves, né, como meia, enfim, criativo, e aí Cedric Soares é na ponta direita, na esquerda Lucas Ferreira, e aí centroavante André Silva. Esse deve ser o São Paulo, então, para essa partida. Na esquerda, Ferreirinha, melhor dizendo. Então, na esquerda, Ferreirinha, esse deve ser o São Paulo para essa partida diante da equipe do Palmeiras. Pelo menos é a expectativa que a gente tem, e a gente vai, claro, confirmando essa expectativa do nosso pré-jogo amanhã aqui no Arquibancada Tricolor, né? Mas é muito importante a informação da ausência do Lucas, porque já era um grande debate que a gente tinha. Pô, vai jogar o Lucas Moura, será? Será que o Lucas Moura está apto fisicamente para um jogo no sintético? Será que nos próximos jogos, pós aquela polêmica toda que a gente teve do Lucas, ele jogaria, ele estaria apto para estar em campo? E aí, pelo visto, a resposta é não, né? Então o Lucas Moura está fora dessa partida, voltou de lesão, fez então ali 20, 30 minutos contra o Fortaleza em casa, né? No jogo que fez o São Paulo, então, né? Jogo de empate pelo Campeonato Brasileiro. Então, em casa, jogou 20, 30, entrou também para jogar contra o próprio Alianza Lima, cavou até uma expulsão ali, o Lucas Moura foi bem na partida, mas para esse jogo em específico, aí sim a gente tem dúvidas, né, quanto a viabilidade do Lucas, né, fisicamente estar apto para jogar, e aí pelo menos a gente tem aí essa possibilidade, né, do Lucas Moura então estar fora deste jogo, confirmada aí agora, preservado, né, não é nem fora, tá, enfim, preservado pela comissão técnica desta partida. O Oscar, por sua vez, vai para o jogo, mas vai para jogar 20-30. Então a gente tem duas, assim, ausências importantes para amanhã, essa é a grande verdade, né? O Arboleda deve estar de volta aí também mais apto fisicamente, que é um ponto importante também. O Juan vinha jogando, tá até bem, o Juan foi muito bem contra o Alianza Lima, mas a volta do Arboleda também é um ponto, assim, muito importante. E é um São Paulo que vai tentando achar as suas alternativas, né, para este jogo. É um clássico, assim, claro, importante pensando na tabela, mas não é também um jogo que vale você estourar metade do seu time, né? E é campo sintético. Ah, não é no Allianz? Sim, mas é na Arena Barueri, que também tem campo sintético. Então também não é um gramado fácil de se jogar, né? Também tem muitas coisas pra gente pontuar quanto à Arena Barueri. Então, cara, vira essa questão, né? É um campo complicado, um jogo complicado, você precisa usar as suas peças por ser um jogo mais complicado, mas ao mesmo tempo, cara, você tem um time que, assim, fisicamente, a gente veio aí do jogo contra o Ceará, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, com 9 ausências por lesão, 8, e aí acho que o Alves estava, enfim, fora do jogo, né? Então, assim, 9 cara, assim, caras fora, e assim, desses 9, diria que 6, 7 caras importantes, né? Então é difícil, cara, você pensar que você vai ter condições físicas de ter um time inteiro no Allianz Parque, ou enfim, na Arena Barueri, mas um time inteiro e um sintético, né? E vira a escolha por parte da comissão técnica do São Paulo de ter essa preservação dessas peças. O São Paulo, então, para fechar aqui da minha parte quanto a essas informações, né, que fez o treinamento nesta manhã de sábado, Oscar, para audiência rotativa, deve jogar 20 a 30 minutos. Lucas Moura está fora desta partida, e o São Paulo que fez esses ajustes, então, para este jogo, treinamento tático também de bola parada, tentando achar ajustes para essa partida. Eu acho que, de novo, cara, a gente vai pelo empate, né, porque tem essas ausências importantes, é um jogo fora de casa, tem Copa Libertadores no meio de semana, são vários fatores. Eu acho que é um jogo que você, entre muitas aspas, joga pelo empate, né? Então, vejo que tem essa condição de fazer um jogo fechadinho, fazer um jogo bom, o São Paulo, ainda que tenha essas ausências que a gente pontua como importantes aí na temporada. A gente tá vendo aqui o chat mandando mensagem também, a Adriana Ferreira fala, né? Enfim, boa tarde, fala que é fã do meu trabalho, muito obrigado pela sua participação, e fala pra gente mandar um salve lá pra Avaré, interior de São Paulo. Então, salve pra galera aí de Avaré, grande abraço pra você, muito obrigado pela audiência. Para audiência rotativa também, a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras amanhã na Arena Barueri. Rafael no gol, Ferrarese pela direita, Alan Franco e Arboleda ou Juan Tressoldi. Na esquerda, Enzo Dias. Meio de campo com Alisson, Marcos Antônio e Alves. E aí a parte mais
ofensiva, André Silva centroavante, na esquerda Ferreirinha, e aí na ponta direita tende a ter Cedric Soares começando o jogo. Pode ser que ele entre também com o Lucas Ferreira, mas pelo que a gente tem de informação, time muito parecido com o do jogo contra o Alianza Lima, e aí pode ser que ele coloque o Lucas Ferreira como foi contra o Alianza na segunda etapa, né? Mas então, Lucas está de fora e Oscar vai jogar 20, 30 minutos de jogo na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro, cobertura do Arquibancada Tricolor direto da Arena Barueri. Então, claro, vai deixando aí o seu like, a sua inscrição, que tem a nossa jornada esportiva de amanhã, começando bem cedo, começando às 1h30 da tarde, já, enfim, estaremos aptos por ali, 2h30, né? O jogo é 5h30, então 2h30 da tarde já começa, então, a jornada do Arquibancada Tricolor. Eu, Fernando Camargo, Raí Monteiro, Ilcinho, Ricardo Senna, toda a tropa aqui, né, que vocês já estão mega acostumados a ver o nosso pré-jogo. A gente vai trazer tudo para vocês aí, então, dessa partida. E só para passar uma outra informação perguntada pelo nosso Guilherme Vinícius no chat aí também, o Alves vai sair. Eu trouxe até a informação hoje mais cedo no nosso boletim da manhã, né? O Alves tem a possibilidade da oferta, então, né, que deve, enfim, vir para ele do futebol russo, CSKA Moscou, de cerca de 100 milhões de reais. Mas aí a gente tem que destrinchar um pouco, porque a oferta, que ainda não foi nem oficializada, mas deve, enfim, chegar, já foi sinalizada para o São Paulo, é de 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros variáveis, né? Então, 10 milhões fixos, mais 5 milhões variáveis em cima de metas. Neste molde, o São Paulo entende que pode buscar enfim, valor fixo maior. Então, poderia buscar, por exemplo, 15 fixos, mais 5 condicionais. Aí sim, acho que o São Paulo venderia. Neste momento, pela minha apuração, com esta oferta que veio pelo Alves, não brilha os olhos para uma venda do São Paulo. Então tem, enfim, essa informação que, obviamente, né? Pô, chegou no meio do ano, tem apenas essa oferta, a gente vai precisar vender, porque o São Paulo, infelizmente, vende a conta de hoje para pagar a conta de amanhã, né? Então tem muito isso que a gente já vem falando aqui para vocês, que no meio do ano teremos saídas, pode ser Alves e mais um, ou só o Alves, por exemplo, né? Mas é uma venda que, neste momento, por este valor sinalizado, não é a venda que mais agrada ao São Paulo. Eu também não venderia por esse valor. Acho que tá pouco, assim, 10 milhões de euros, pô, cara, dá para melhorar. Chega em 15 fixos, mais 7 variáveis, ou chega em 20 fixos, aí dá para conversar, porque o Alves, para mim, dos três, é o cara que eu vejo, assim, menos potencial de venda grande, né, porque ele tem já 20 anos também. O Lucas Ferreira, para mim, é muito extra classe, o próprio, enfim, Rian Francisco também é um jogador que a gente espera uma venda muito grande. O Alves, de repente, ali por 20 milhões, 150 milhões, beleza. Acho que é uma venda que seria válida, mas não neste momento por este molde, né? 10 milhões de euros apenas aí de forma fixa, eu acho muito ruim. E aí eu acho que o São Paulo tem que também ter esse, enfim, poder de escolha. A gente sempre fala, né? Quando o time tá muito endividado, como é o caso do São Paulo, cara, fica difícil você escolher vendas, né? O São Paulo hoje tem que vender por urgência, então não dá para ficar esperando, cozinhando muita possibilidade, vai precisar vender. Mas essa oferta pelo Alves, eu tô de acordo com esse pensamento de que ainda é baixa e ainda tem muita margem de evolução, né? Então também não venderia o Alves por este valor, pelo menos é o meu ponto de vista. Quero que o chat participe aí conosco também, né? A Ótica Luz fala que o Alves está em campo, vai, enfim, valorizar, e eu tô de acordo com esse pensamento. Acho que também é um cara que, enfim, está em campo, vai jogar. A gente vê até, né, enfim, para informação de amanhã, para audiência rotativa, o Oscar volta, mas volta para jogar 20 minutos. Então o Alves vai jogar no Clássico como titular, vai ter mais uma partida. Cara, vai ter muitos jogos para o Alves ainda desenvolver. Então eu também não venderia neste momento, embora a gente saiba que é um fato. São Paulo vai precisar vender esses jovens. Então Alves, Lucas Ferreira, cara, Rian Francisco, esses caras que sobem, eles já sobem com um prazo de validade para a equipe profissional do São Paulo, né? Então eu acho que eles vão ainda ter uma venda boa para Europa, vão, enfim, continuar jogando, mas pro São Paulo vai ser complicado. Então tem que achar uma venda melhor, tem que tentar achar um bom valor que seja dessa forma, que consiga fazer essa boa, enfim, movimentação aí, o São Paulo, que seja uma escolha correta, né? Então eu acho que o Alves, por essa, enfim, venda, esse valor,
eu particularmente não venderia, mas quero que você deixe no chat a sua participação.